Ok, vamos começar os nossos trabalhos com a apresentação da primeira parte das conclusões do projeto Trajetórias de Vida em Portugal. Como já vimos neste princípio da manhã, trata-se de um tema complexo, ainda por cima a equipa quis inovar, introduzindo novos questionamentos do ponto de vista temático, mas também novas metodologias do ponto de vista da análise das trajetórias. Quem trabalha neste campo sabe como é difícil trabalhar com o tempo na pesquisa sociológica e a análise das trajetórias, como vimos aqui pela apresentação dos nossos colegas Jacques Antoine e Eric, é das dimensões mais complexas, apesar das técnicas que já começamos a ter disponíveis adaptadas ao nosso terreno de trabalho, mas são dimensões que estamos, digamos, a ensaiar e que vamos ver alguns resultados nestas apresentações. Nós temos da parte até ao debate do almoço 3 apresentações de 20 minutos. Vamos tentar que os nossos oradores cumpram o timing, de maneira a podermos ter ainda algum tempo de debate. Se por acaso não for possível, a Karen sugere que a Vanessa passe para a parte da tarde. A Vanessa não fica ofendida? Pronto. Então, o que vamos fazer é, cada uma das apresentações haverá depois um pequeno tempo para dúvidas, mas faremos o debate no final, o debate das apresentações que fizemos da parte da manhã. Portanto, eu dava de imediato a palavra ao Vasco Ramos. Okay. Bom dia a todos e a todas. Fico contente, e acho que ficamos todos contentes aqui no projeto por termos tanta gente hoje. E vou ter o privilégio de ser o primeiro a apresentar alguns dos resultados do projeto. Esta apresentação vai ser sobre as trajetórias de emprego e de família. É uma apresentação de parte dos resultados sobre estas trajetórias, porque, como imaginam e como a professora Karen vos mostrou de manhã, é um projeto bastante ambicioso e com um conjunto de inquietações e de perguntas muito vasto. E aqui nesta apresentação vamos só falar de trajetórias de emprego e de família e, mesmo dentro dessas, há algumas limitações. As limitações do tempo levam-nos a ter algumas limitações também nos objetivos. Portanto, o que pretendemos fazer aqui é essencialmente uma apresentação de resultados descritivos e empíricos destas duas trajetórias. O nosso objetivo é comparar e caracterizar as trajetórias de educação e de emprego na transição entre estas duas fases da vida inter e intrageracionalmente, relacionando-as com a geração, o género, a educação, a estabilidade profissional. E em relação às trajetórias de profissionais, nós vamos focar 2 momentos diferentes. A entrada no mercado de trabalho, e para essa comparação, ou para essa análise, podemos falar das 3 gerações, porque estamos a falar de pessoas na geração mais jovem que já têm 35 a 40 anos e, portanto, já estão no mercado de trabalho há algum tempo. E vamos olhar também para a saída do mercado de trabalho e, nesse caso, vamos apenas olhar para os inquiridos que pertencem à geração mais velha, nascidos entre 1935 e 1940. E depois compararemos também as trajetórias familiares de corresidência das 3 gerações e aí olharemos também para eventos e transições por que passaram os indivíduos que fazem parte dessas gerações. Eu espero que tenham tido atenção à apresentação do Jacques Antoine, porque ela foi, digamos que, a súmula teórica de alguns dos métodos que aqui vamos mostrar, sobretudo a análise das trajetórias muito baseadas na perspectiva do Andrew Abbott que ele mostrou, e por isso vão ver aqui alguns gráficos semelhantes àqueles que ele já vos apresentou anteriormente. Como já sabem, estamos a falar de 3 gerações, nascidos entre 1935 e 40, 1950 e 55 e 1960 e 75. Temos 1.500 indivíduos no total, aproximadamente 500 em cada uma das gerações, e é uma amostra representativa em termos nacionais e por género. Os dados que vos vou apresentar recorrem são sobretudo dados, são só dados quantitativos neste caso, e para a análise dos mesmos recorremos à análise sequencial, que é uma técnica específica da análise do percurso de vida, com recurso ao optimal matching.
e uma análise de clusters feitas sobre estas mesmas trajetórias, e utilizamos também outras técnicas mais comuns da análise estatística. Só para ver aqui se isto funciona, que é um apontador, embora ele não seja muito necessário aqui. Este é um enquadramento um bocadinho mais aprofundado do que aquilo que a professora Carinola há bocadinho fez, das 3 gerações, para enquadrar estas variáveis das trajetórias de que vos vou falar. Em relação à geração mais velha, nascida entre 35 e 40, no que diz respeito à educação, sabemos que era uma geração marcada por um acesso muito limitado à educação. Em termos de emprego, predominava o emprego no setor agrícola e industrial também, e havia uma elevada procura. E no que diz a respeito à família, era uma geração que nasceu numa época em que o modelo do ganha-pão masculino era dominante em Portugal e em que existia uma forte intervenção reguladora do Estado na vida familiar. E são pessoas que estão na terceira idade, transitando já até à quarta idade. Os nascidos entre 50 e 55, em termos da educação, tinham também um acesso limitado e também poderemos dizer que até estratificado. No que diz respeito ao emprego, é uma geração que apanha já uma transição do campo para a cidade, do trabalho agrícola para o trabalho industrial e o crescimento dos serviços, e é uma geração que também experiencia ou beneficia das mudanças nos direitos sociais conquistados com o 25 de Abril. No que diz respeito à família, também podemos dizer que o modelo de ganha-pão masculino é dominante, mas está já em forte transição, sobretudo pela entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho a partir dos anos 60. E, por fim, a geração de 60 a 75 é uma geração que, em termos de educação, beneficia já da abertura de oportunidades de acesso ao ensino que surgiu a partir de meados dos anos 70 e que se generalizou depois com a democracia. Em termos de emprego, é uma geração marcada fortemente pelo trabalho nos serviços e que apanha já as tendências de flexibilização do mercado laboral, da legislação do mercado laboral. Em termos de família, predomina já o modelo do duplo emprego e é uma época, grosso modo, que podemos dizer, apesar das diferenças políticas que têm ocorrido e das alterações, que é marcada por políticas de família diferenciadas e que, em geral, têm vindo a promover a igualdade de género. E vamos começar então com alguns dos dados. Falamos aqui da idade com que começou a trabalhar. E podemos ver que na primeira geração tínhamos uma entrada no mercado de trabalho que era extremamente precoce. A idade média de entrada no mercado de trabalho situava-se por volta dos 12 anos. Na geração de 50 a 55 esse valor cresce perto dos 15 anos e na geração de 70 a 75 já se aproxima dos 18 anos. Em termos de género, não temos diferenças muito significativas, mas há uma tendência que se observa na geração de 50 a 55 e também na geração de 70 a 75 para que as mulheres entrem ligeiramente mais tarde no mercado de trabalho. Ao analisarmos a transição da escola para o trabalho, nós encontramos 5 tipos de trajetórias que são diferentemente distribuídas pelas 3 gerações. Portanto, na primeira geração predomina uma escolarização mínima e uma entrada no mercado de trabalho bastante precoce, que é o azul. São cerca de 49% dos casos. Na segunda geração são 32% dos casos e na última geração já são claramente minoritários, apenas com 7% dos casos. Cresce, ou melhor, passa a ser mais importante na segunda e na terceira geração uma escolarização média, que corresponde ao 6º ou ao 9º ano, que passa de 27% para 42% para 57%, que é o vermelho. E aqui algumas das vezes vão ter que corrigir, ou alguém vai ter que me ajudar, porque eu sou daltónico, é preciso ter atenção. Portanto, eu acho que é o verde, não é? O verde corresponde a uma escolarização mais extensa. A escolarização mais extensa aqui quer dizer entrada no ensino superior. É uma escolarização mais extensa que corresponde depois a uma entrada no mercado de trabalho mais tardia e que passa de 5% para 12% e depois para 26%. Curiosamente, temos também o trabalho doméstico, que é o que está no topo, que é o azul mais claro, que está associado a uma escolarização média-baixa
e que tem uma tendência de forte redução, e temos o menos expressivo, é um azul mais escuro, que é uma escolarização relativamente extensa. É lilás. É lilás. É uma escolarização mais extensa, mas que é mesclada com períodos de trabalho. Isto é, são situações em que as pessoas, os indivíduos que inquirimos, estudavam e trabalhavam em simultâneo. E que também passavam por mais situações de desemprego, em que podemos assumir que alguma dessa escolarização posterior, ou em simultâneo com o trabalho, era uma tentativa de valorização profissional para compensar menores recursos escolares, e que é mais significativa na nossa geração de 70 a 75. Vamos passar isto por aqui. Estas trajetórias de qualificação / entrada no mercado de trabalho consubstanciam-se em graus de educação substancialmente diferentes nas três gerações. Isto não é uma surpresa, nós sabemos quais são as qualificações médias que são baixas na população portuguesa e que têm evoluído muito rapidamente, mas é importante ter isto em conta. Na geração de 30 a 35, 83% dos inquiridos, e são números que são corroborados pelas estatísticas oficiais, não é? São coisas que sabemos, tinham a quarta classe ou menos. Havia uma porcentagem muito elevada de pessoas que eram analfabetas, cerca de 35%. E, portanto, todos os outros graus de ensino acima da quarta classe tinham pouca expressão. E se olharmos para o lado, a distribuição por género mostra-nos que que havia diferenças de género consideráveis, com tendência para que os homens tivessem mais qualificações do que as mulheres. Na segunda geração, cresce um pouco o acesso a níveis de qualificação mais elevados e mantém-se uma segmentação ou uma diferenciação de género significativa, isto é, há mais mulheres apenas com qualificações ao nível da quarta classe ou do sexto ano, relativamente mais baixas, e por fim, na terceira geração, já temos um quadro completamente diferente, em que há um grupo já significativo de 24%, que é o mais numeroso, que já tem um ensino superior, e vemos que, em termos de distribuição de género, no gráfico que está do vosso lado direito, já há um equilíbrio bastante grande em termos de género, e é até já uma tendência para que as qualificações superiores sejam mais predominantes junto das mulheres do que dos homens. Passando agora a falar apenas na trajetória profissional, isto é, a partir do momento em que os indivíduos entram no mercado de trabalho, e aqui estamos a considerar as três gerações até aos 35 anos, é o ponto de comparação que nós podemos estabelecer entre as três gerações. Se lembrarem que temos indivíduos nascidos entre 70 e 75, portanto, à época do nosso inquérito eles tinham 35 anos, é a idade mais velha que eles atingiram, e é, portanto, esse o ponto em que podemos comparar com as gerações anteriores. Aqui vamos olhar para a situação contratual da trajetória profissional, e fazendo uma análise de clusters das trajetórias que encontramos, identificamos aqui 8 grupos de trajetórias profissionais. O que está mais em baixo são os empreendedores, são patrões ou trabalhadores por conta própria. Tem uma tendência decrescente, em termos numéricos, nas três gerações. E se olharem para a tabela que está do lado direito, vemos que são sobretudo homens, com baixas qualificações e que, em termos de classe social, ocupam posições de dirigentes ou de trabalhadores independentes. Depois, o que está vermelho e verde, se não me estou a enganar, é o emprego precoce com proteção e o emprego com proteção. A diferença entre estes dois grupos são os pontos de entrada no mercado de trabalho. O emprego precoce com proteção são pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Respondem àqueles que entraram no mercado de trabalho por volta dos 12 anos, tínhamos visto como idade típica na geração de 30 a 35. O emprego com proteção são pessoas que já entraram no mercado de trabalho por volta dos 18 anos. O com proteção aqui quer dizer que tiveram acesso a um contrato de trabalho sem termo, isto é, ilimitado, logo num espaço inferior a 2 anos da entrada no mercado de trabalho. E comparando as três gerações, vemos que há uma tendência crescente do emprego com proteção, que é contínua, de aproximadamente 10% para 20%, para depois 43%, e o emprego precoce com proteção tinha maior expressão, sobretudo na geração do meio, com 21%. Há uma diferença considerável
em termos de qualificações e de classe social nestas duas trajetórias. O emprego com proteção é predominantemente também masculino e corresponde àqueles que conseguiram obter qualificações superiores e que são tipicamente quadros e com rendimentos elevados. O emprego precoce com proteção são também homens, mas de qualificações mais baixas e que, sobretudo, seguiram profissões no operariado. Depois, temos uma tendência decrescente, que é o cor de laranja, que é o emprego sem proteção. Isto é, uma situação em que os indivíduos começam a trabalhar e não têm qualquer tipo de contrato de trabalho e, por um longo período de tempo, até aos 35 anos, tipicamente não conseguiram encontrar um trabalho em que tivessem qualquer tipo de contrato de trabalho. E há uma tendência decrescente. Temos 29% na primeira geração, passa para 16% na segunda e para 5% na terceira. Estes são também, olhando para a tabela do lado esquerdo, são também homens, mas com qualificações ainda mais baixas e operários e com rendimentos muito baixos. São tipicamente pessoas da geração de 35-40, já estão até reformados e têm reformas muito baixas. Em sentido oposto, vemos o crescimento daquilo que nós denominamos como emprego com proteção limitada, isto é, são contratos a prazo, com renovações periódicas. E essa tendência de crescimento passa de 3% na primeira geração para 7% na segunda, para 15%. Este grupo é predominantemente um grupo em que as mulheres estão mais representadas e que as qualificações são médias e são mulheres que têm emprego executante. Há ainda um outro grupo que nós denominamos como in and out, que é o que está em cima, azul mais clarinho, 18% na primeira geração, 12% na segunda e 7% na terceira. Se repararmos, há aqui uma diferença de género muito considerável. As situações mais protegidas ou privilegiadas no mercado de trabalho os homens estão sobre-representados nelas e as menos protegidas, sobretudo na geração mais nova, essa é uma situação que incide sobretudo nas mulheres. O tema da precariedade e da situação contratual é qualquer coisa que pode ser articulada e, como a professora Karen Moll dizia há pouco, nós não apanhamos a geração que tem menos de 35 anos. Portanto, alguns dos efeitos da crise, que seria importante e interessante analisar aqui, são difíceis de captar. Mas mesmo assim podemos ver de que forma é que estas questões da precariedade em função do vínculo laboral se expressam nas três gerações de formas diferentes. E aqui nestes 4 gráficos, são 2 decompostos, digamos assim, no primeiro temos uma situação de trabalho sem qualquer tipo de contrato até aos 35 anos, portanto uma situação muito precária, não garante subsídio de desemprego, nem qualquer tipo de proteção na doença. Vemos que na primeira geração 72% dos indivíduos passaram por uma situação destas pelo menos durante um ano na sua vida. Esse número desce para 59%, perto de 60% na geração de 50 a 55 e ainda assim tem 38% dos casos, em 38% dos casos dos indivíduos da nossa geração de 70 a 75 também passaram por esta situação. Em termos de composição de género, obrigado. Não há algumas diferenças, sendo que esta situação do contrato de um trabalho sem qualquer tipo de contrato é uma situação que na geração de 50 a 55 e de 70 a 75 incide mais sobre os homens. Em sentido oposto, vemos a evolução dos contratos de trabalho a prazo até aos 35 anos. Eram situações pouco expressivas nas duas primeiras gerações, mas que na geração mais jovem, de 70 a 75, já incidiu sobre 52% dos inquiridos da nossa amostra. Em termos de género, não há uma diferença muito significativa, mas vemos que esta situação do contrato a prazo é também tendencialmente mais encontrada junto das mulheres do que nos homens. Também ainda para perceber esta situação da precariedade e dos efeitos da crise, apesar de não termos os indivíduos que têm menos de 35 anos, olhamos aqui para situações de desemprego, pode ser um outro indicador de vulnerabilidade ou de precariedade, e conseguimos perceber que o desemprego nas nossas duas primeiras gerações, até aos 35 anos, era uma situação muito rara.
As duas cores do gráfico, o azul corresponde a desemprego de longa duração, isto é, 2 anos ou mais consecutivos de desemprego, e o vermelho é 1 ano de desemprego. Elas não tinham muita expressão, como eu dizia, nas 2 primeiras gerações, mas na terceira passam a ser uma situação relativamente comum, 16% dos casos, e é uma situação muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Nas mulheres são 19% dos casos e nos homens 11%. Esta situação, como sabemos até pelas estatísticas oficiais que têm saído recentemente, no caso dos que têm menos de 35 anos, já chegam a perto dos 35% dos casos. Vamos olhar agora para a saída do mercado de trabalho, e aqui olhamos apenas para a geração de 35, nascidos entre 1935 e 40, e olhamos para o segmento da vida que vai dos 50 aos 70 anos. Se tiveram atenção há bocadinho aos gráficos que apresentou Jacques Antoine, cada um destes gráficos corresponde à distribuição vertical das categorias que aqui estão. Isto é, o que é que os indivíduos estavam a fazer, neste caso a trabalhar, desempregado ou reformado, em cada uma destas idades. Portanto, na horizontal, na vertical vemos a distribuição em cada um dos anos, e na horizontal vemos a evolução ao longo do tempo. E em relação à saída do mercado de trabalho, nós conseguimos identificar 5 clusters, isto é, 5 grupos. O primeiro, mais numeroso, é de uma reforma alinhada, tipicamente por volta dos 65 anos ou um pouco antes, são 51% dos casos, mas, e é o facto que gostaríamos mais de salientar aqui, 18% dos indivíduos continuam a trabalhar para lá dos 65 anos e, aliás, até aos 70. Só uma pequena percentagem é que se começa a reformar ali já bem perto dos 70. E há também um outro grupo, menos numeroso, de reformas antecipadas, reformas que acontecem antes dos 65 anos e começam a acontecer logo a partir dos 50 anos. Temos depois, são 13% dos casos, e depois temos ainda 2 outros grupos, menos significativos, os das baixas profissionais, por doença, invalidez, por aí fora, e o das domésticas, isto é, que já estavam fora do mercado de trabalho há bastante tempo, ou talvez nunca tivessem até entrado. Segmentando estes 5 clusters por outras variáveis de caracterização, vemos que a reforma alinhada, aquela que ocorre tipicamente por volta dos 65 anos, é mais característica dos homens, e o continuar a trabalhar não tem diferenças de género nem de educação, e é mais característico dos trabalhadores independentes, das pessoas que têm um pequeno negócio, ou dos agricultores independentes, que já são relativamente poucos, mas que também continuam a trabalhar, mas que são sobretudo pessoas que têm baixos rendimentos. As reformas antecipadas encontramos-las sobretudo em indivíduos que são quadros e que têm qualificações relativamente altas e rendimentos também relativamente mais elevados. As domésticas já sabíamos que seriam mulheres. Pronto, esta primeira parte foi sobretudo sobre as trajetórias de emprego, e agora numa segunda parte vamos olhar para as trajetórias familiares de corresidência. Nas trajetórias familiares nós vamos olhar para cada uma das gerações por si. Vamos olhar para a primeira geração. Estes gráficos são talvez um bocadinho difíceis de ver, e por isso é que eu preciso do ponteiro. Aqui pegamos na trajetória de corresidência dos indivíduos entre o primeiro ano de idade e os 70 anos, que é o ponto comum para a geração de 35-40. E, portanto, eu acho que consigo identificar as cores corretamente. As 2 trajetórias mais importantes aqui, denominámos-las, a primeira, que é a que está no canto superior esquerdo, como parental precoce e nuclear alargada. São 35% dos casos. São indivíduos que viviam numa família nuclear, se casaram, viveram um período relativamente curto de coabitação em casal e tiveram filhos, e permaneceram nessa vida de família nuclear durante um tempo bastante alargado, porque podem ver ali no final que só voltam a viver em casal perto já dos 60 anos, e ainda aos 60 anos uma grande parte deles ainda tem os filhos a viver em casa, portanto vivem em casal e com filhos. É aquela cor amarela, se não me engano. A segunda trajetória, ali em cima, com 34% dos casos aproximadamente, é bastante parecida com esta, mas diferencia-se no final pela saída mais precoce dos filhos de casa. Depois encontramos outras 3 trajetórias menos numerosas. Esta aqui
ver se isto funciona. Com 16% dos casos, a que nominamos não linear sem crianças, que corresponde às situações de childlessness, pessoas que viveram em casal e nunca tiveram filhos. Ou outra situação, que é o branco que está em baixo, ou que viveram sozinhas, mas são relativamente pouco numerosas e só têm uma expressão mais no fim da vida e corresponde provavelmente a divórcios ou a separações que ocorrem, sabemos que e viuvez, exato, que ocorrem já mais tarde na vida. A quarta trajetória, a trajetória não linear monoparental, é exatamente isso, são indivíduos que viveram em casal e que se separaram e ficaram e ficou um dos cônjuges a viver com a criança e que depois, com a autonomização residencial desse filho ou filha, passaram a viver sozinhos. E temos também, aqui em baixo, com 8% dos casos, a família parental alargada. Indivíduos que viviam numa família nuclear e que, ao criarem a sua própria família, ficaram a viver em corresidência com a família nuclear de onde provinham. Para caracterizarmos ou compreendermos um bocadinho melhor estas trajetórias, fomos procurar ver quais seriam as variáveis do contexto social que as explicariam melhor. E em relação a esta geração, aquilo que destacaríamos é que a não linear monoparental é quase exclusivamente feminina, tem ali mulheres, e a parental alargada é característica do mundo rural, isto é, em termos de classes sociais, salientam-se ali os assalariados agrícolas ou os agricultores independentes. Em termos dos marcadores etários, nós escolhemos aqui 3 marcadores: a idade à saída de casa dos pais, a idade à primeira coabitação e a idade do primeiro filho. E vemos que as duas trajetórias dominantes diferem sobretudo na idade à saída de casa dos pais. Os outros marcadores não diferem substancialmente. A parental precoce conjugal prolongada, tendencialmente a saída de casa dos pais ocorria um pouco mais tarde. E outro facto que eu gostaria de destacar, é curioso, é que a família não linear monoparental, o primeiro filho é aquele que ocorre mais cedo de todas estas trajetórias. Não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas é um facto a salientar. Depois, passando para a geração de 50 a 55, é aquela em que nós encontramos um modelo claramente dominante de trajetória familiar de corresidência. Há um ritmo bastante dominante, são 73% dos casos, de casamento por volta dos 20 anos, com a residência em casal de muito breve duração, 1 a 2 anos, e a parentalidade logo consecutivamente. E digamos que foi uma norma, é a norma provavelmente que podemos dizer promovida pelo Estado Novo e que se efetivou nesta geração com bastante força. Mas ainda assim nós encontramos 3 outros tipos de trajetórias que não correspondem a este modelo. Temos uma trajetória que denominamos da alargada à parental, indivíduos que viviam em famílias alargadas, isto é, viviam num núcleo familiar em que não viviam apenas com os seus pais, existiam outros familiares, podiam ser avós, tios ou outros familiares não da família nuclear, e que a partir dos 20 anos se autonomizam para uma vida em casal e para uma posterior procriação. Temos também a família parental alargada, é um lastro histórico típico da nossa sociedade, encontramos sempre a família parental alargada, e temos as situações não lineares, com 12% dos casos, em que temos, a análise de clusters muitas vezes dá-nos isto, temos várias situações, temos indivíduos que vivem em childlessness, casam e não têm filhos, indivíduos que vivem sozinhos ou a monoparentalidade. Estes 3 são os 3 mais importantes dentro destas trajetórias não lineares, mas por si só cada um deles tem muito pouca expressão. E nesta geração nós podemos dizer que a trajetória parental precoce é de tal forma dominante que não é sensível ou não se diferencia por nenhum tipo de variável do contexto social, seja o sexo, a educação, classe social ou outro. Mas a trajetória que denominamos como da alargada à parental, isto é, de uma autonomização da família alargada, tem sobretudo a ver com recursos com maiores recursos, isto é, com educação superior e uma posição de classe tipicamente dos quadros.
e rendimentos mais elevados. A parental alargada é o oposto, rendimentos mais baixos, qualificações mais baixas, e é sobretudo um tipo de trajetória familiar que nós encontramos no mundo rural, mais uma vez, salariados agrícolas e agricultores independentes. E vemos que aqui há um abaixamento das idades em que ocorrem estas diferentes trajetórias. Na parental precoce, como vimos, era a dominante, com 73% dos casos. A saída de casa dos pais era muito cedo, aos 20 anos, a primeira coabitação aos 22 e o primeiro filho aos 24. Portanto, havia uma cadência quase de 2 anos, isto é uma cadência média, não quer dizer que todos fossem assim. E vemos que, pelo contrário, a parental alargada, a primeira coabitação é ainda mais cedo, mas isso não corresponde a uma autonomia residencial, porque tipicamente estas pessoas ficavam a viver em casa dos próprios pais, do pai da mãe, do marido ou da mulher, e se houvesse uma saída de casa dos pais, ela era mais tardia. A não linear, em que tínhamos o viver sozinho, mas, sobretudo, o viver em casal sem filhos, ou a monoparentalidade após uma separação, era tipicamente mais tardia a coabitação neste tipo de trajetória. Já estou a chegar ao fim. Na nossa geração mais velha, voltamos mais nova, exato. Isto nos 70, 75, as pessoas têm 70, 75 anos, mas depois temos os nascidos em 70 e 75, às vezes há aqui uma confusão. Na nossa geração mais nova temos, novamente, 5 trajetórias típicas, e aquela que ali está em cima, esta, a parental tardia e a parental precoce, são as mais numerosas. Esta correspondia aos 73% que há pouco víamos na geração de 50 a 55. Ela, podemos dizer que se quebrou em duas. Esta corresponde, grosso modo, é bastante parecida com a anterior, isto é um casamento precoce, uma coabitação em casal relativamente curta e uma parentalidade logo a seguir, mas aqui representa 25% dos casos. Esta tem a mesma, é parecida, mas tudo ocorre um pouco mais tarde. E é agora a mais numerosa, com 44% dos casos. E encontramos também 3 outros tipos de trajetórias. Aquela que está em cima, com 7% dos casos aproximadamente, da alargada nuclear, que era da autonomização de uma família, de uma residência numa família alargada, para passar a viver numa família nuclear sem outros familiares. Já tínhamos encontrado na anterior geração e aqui voltamos a encontrar. Temos um tipo de trajetória não linear, que a não linearidade aqui resulta sobretudo de uma vivência em monoparentalidade na família de origem. O azul representa viverem com os 2 pais, mas aquele vermelho é viver com apenas um pai, é tipicamente a mãe. E depois o trajeto a partir do casamento e da procriação é típico dos outros, portanto a diferença é na família de origem. E temos um tipo novo, com uma expressão pelo menos tão numerosa, nova, que é o viver sozinho, que tem 15% dos casos, e é este que aqui está. E quando olhamos aqui para os ritmos e para a caracterização social desta trajetória, vemos que este viver sozinho ocorre aos... Sim, pode ser, tanto uma coisa como outra. Ocorre aos 18 anos o viver sozinho, a primeira coabitação aos 27 e o primeiro filho, quando acontece, é aos 29. E são, sobretudo, homens com educação superior e que são quadros. Isto corresponde tipicamente às pessoas que saíram de casa para estudar, muitas vezes com mobilidade geográfica, vieram viver para Lisboa, para o Porto ou para Coimbra, para estudar, viveram sozinhos durante um longo período, passam um longo tempo a viver sozinhos, e se têm alguma relação que se torna em coabitação, ela ocorre mais tarde. A parental precoce, que é aquela trajetória que anteriormente era a dominante, tem características semelhantes aqui. Isto é menos numerosa, mas são também as pessoas que têm menores qualificações, tal como na anterior, que estão mais representadas neste tipo de trajetória. E a última coisa a destacar nesta tabela é que esta parental tardia, que é agora a mais dominante, a idade à saída da casa dos pais e a idade da primeira coabitação coincidem, isto é, não há tipicamente uma vivência a sós ou algum tipo de experimentação, isto é, os indivíduos saem de casa dos pais para coabitarem quase automaticamente. E é a situação que encontramos com maior frequência nesta geração. E agora estou mesmo a acabar.
Se nós tivéssemos começado por esta tabela que aqui vos apresento, em que vemos os marcadores etários para as gerações, a saída de casa dos pais, a primeira coabitação e a idade ao primeiro filho, se olhássemos para aqueles dados, tínhamos uma evolução que nos pareceria que tinha havido um ligeiro abaixamento das idades em que ocorriam estas transições e, portanto, talvez pudéssemos falar numa standardização ou numa como é que se diria? Uma ocorrência mais precoce de todos estes eventos, mas como vimos anteriormente, esta seria uma imagem demasiado monolítica e simplificada da pluralidade que acabámos por ver anteriormente. De facto, noutros indicadores, como temos aqui de eventos e transições, a geração de 50 a 55 tem tendência para que alguns destes indicadores tivessem menor expressão. Por exemplo, há menos gente a viver em monoparentalidade na geração de 50 a 55, também há menos gente a passar por divórcio ou separação, há muito menos indivíduos em situação conjugal ou que estiveram em situação de childlessness. Situação que depois, na geração de 70 a 75, cresce de uma forma bastante significativa. E, portanto, nós acabámos por escolher acabar com este gráfico para dizer que o contexto histórico e a perspectiva do percurso de vida são importantes, sobretudo se nós entrarmos dentro das gerações e percebermos a diversidade que lá se pode encontrar. Se apenas olharmos para elas como um bloco, não conseguimos captar esta diversidade interna. No caso da família, nós conseguimos encontrar em todas as gerações diversidade, apesar de podermos dizer que há algumas tendências para a standardização na geração de 50 a 55. Mas nesta geração de 70 a 75, aliás, podemos encontrar uma repluralização das trajetórias de corresidência. E em relação ao trabalho, se nós podemos falar de velhas precariedades, no caso daqueles que passaram por situações no mercado de trabalho sem qualquer tipo de proteção, temos agora novas precariedades que se passam pelo trabalho a prazo, com contratos que se renovam ou não se renovam, e por situações de desemprego que se podem prolongar durante longo tempo. E pronto, acho que fico por aqui. Um dos aspectos que nós gostaríamos de desenvolver, que eu pessoalmente gostaria de desenvolver neste projeto e para lá dele, é qual é o nexo relacional que podemos estabelecer entre esta instabilidade profissional e as trajetórias familiares. É tudo. Obrigado. Obrigada, Vasco, por ter tornado tão simples coisas tão complexas e tão claras, mas esta clareza também necessitou um bocadinho mais de tempo do que estava previsto. Portanto, eu pergunto se de imediato há alguma clarificação em relação ao que foi apresentado, qualquer esclarecimento. Ok, Vasco, ouve lá. Sim. Alto, para toda a gente. Eu me lembro de fonte de informação, mas. Ficava a dizer se faz favor, Sou Ricardo Simões, faço parte da Associação de Trabalho. A pergunta é relativamente à organização de notas. Se a questão do maior desemprego das mulheres na geração de 70 a 75 não está ligada à questão da maior escolarização das mulheres, ou seja, não tem tanto a ver com uma questão de género, mas com uma questão de política do mercado de trabalho. Essa é a segunda questão da monoparentalidade. Se qual é o critério que foi utilizado, se é um INE onde temos uma responsabilidade dos filhos adultos a viver com um dos progenitor é uma família monoparental, o que significa que são apenas 14%, mais uma vez, não tem a ver, por exemplo, com a questão de género, mas tem a ver com uma questão económica, ou seja, números, muitos que também estão aqui a ter essa aqui, ou a nossa geração, a minha geração, que acabam por prolongar aqui na casa dos pais, e se os pais tiverem progenitores a separar, significa que é uma família monoparental. Tem que esclarecer essa questão. Há mais alguma questão, Vasco? Se pudéssemos juntar as questões todas, ou pelo menos algumas. Enquanto pensam, se calhar, podes ir responder. Pronto, em relação à primeira pergunta, o maior desemprego na geração de 60 a 75 está relacionado à mais elevada qualificação. Não. Pelo contrário, os mais qualificados nesta geração não são aqueles em que encontramos uma maior incidência de desemprego. Tem um desemprego relativamente elevado. As mulheres têm um desemprego relativamente elevado.
mas este desemprego é transversal às qualificações. Não há uma incidência muito mais forte. E se há algum grupo em que o desemprego, pelo menos para estas pessoas, e estamos a falar de pessoas que têm entre 35 e 40, não estamos a falar dos que têm menos. Os mais qualificados são aqueles que têm ligeiramente menos desemprego do que aqueles que têm qualificações médias. Portanto, aqui ainda podemos dizer que as qualificações ao nível do superior, do ensino superior, ainda protegem do desemprego. Em relação ao critério da monoparentalidade, aqui é um filho a viver com um pai ou uma mãe, independentemente da idade. É o mesmo critério. Se não há mais perguntas, passamos ao orador seguinte. Vasco. Portanto, Pedro Vasconcelos vai-nos apresentar outra série de resultados. Como é que isto é? Como é que está o quiz? Bem, boa tarde a todas. Onde reparar que isto está em inglês, o que talvez ajude um bocado os nossos colegas vindos de fora, mas obviamente a apresentação vai ser em português. Os dados que aqui vamos apresentar e tentar pensar um pouco do ponto de vista conceptual dizem obviamente respeito a algumas das discussões teóricas centrais que temos estado a ter aqui hoje, nomeadamente a questão central da standardização ou da não standardização, ou mesmo da destandardização do curso de vida. Já lá irei falar isto um bocadinho mais. O que nós procuramos aqui fazer foi, olhando para estas três gerações portuguesas, avaliar desta grande hipótese da destandardização das sociedades modernas e fazê-lo olhando para diversos âmbitos diferentes do percurso de vida. Por um lado, a questão, podemos chamar de grosso modo, da conjugalidade, as relações amorosas, os namoros, as coabitações, os casamentos, os divórcios, os recasamentos, etc. Por outro lado, a questão da corresidência, com quem é que as pessoas viveram. E, por outro lado, a questão do trabalho. Os instrumentos metodológicos utilizados aqui não foram aqueles que vocês têm estado a ver até agora. Portanto, são instrumentos metodológicos mais simples, nomeadamente através de estratégias estatísticas clássicas, como a análise de clusters, etc. E que nos permitem também chegar a resultados sobre estas gerações, sobre os seus percursos de vida. E resultados que, em alguns casos, são mais agregados e permitem uma comparação mais imediata entre as gerações. Nomeadamente porque podemos chegar a tipologias para as três gerações. E não ter diversas tipologias. Não é que aqui também, através do desenvolvimento destas metodologias que nós vimos, não se possam fazer para as três gerações em conjunto. Não é? Mas, obviamente, isso implica uma grande perca, às vezes, da riqueza dos dados, e nós, apesar de tudo, achamos que aqui alguma dessa riqueza sobressai. Portanto, carregava-se aqui isto. Não. Sim, está bem, mas estava a ver se isto funcionar. Portanto, a grande questão que estava aqui é da standardização ou não standardização dos cursos de vida nas sociedades contemporâneas. Vimos logo, aliás, na primeira apresentação, aqui apresentada pelo Henrique Witmer, que, em termos das teorias sociológicas, particularmente, mas não só, sobre a família, a grande ideia era de que era tudo muito certinho, tudo muito organizado, que, aliás, não havia sequer a ideia de um percurso de vida, era de um ciclo de vida com estágios muito pré-determinados, sequenciais, na mesma ordem. As pessoas casavam sempre antes de ter filhos, não é? Deixavam de estudar antes de sempre trabalhar, etc. E que, pelo contrário, nas sociedades da modernidade radicalizada, ou tardia, ou pós-modernidade, ou o que quiserem chamar, independente dos autores, devido às tendências da individualização, teríamos uma espécie de flexibilização total, de esboroamento dessa ordem, pelo menos como ela era entendida nos anos 50. Não é? E, portanto, a ideia aqui é um bocado de que aquele modelo que o Parsons conceitualizou, se calhar até codificou mais do que outra coisa qualquer, tinha ido pelo ralo abaixo, tinha desaparecido, tinha pura e simplesmente desbroado, e que hoje era difícil de encontrar um padrão, seria tal modo a flexibilidade da coisa. Nós queríamos, por um lado, testar
esta hipótese, analisando para as várias gerações, porque acabamos de ter aqui dados, obviamente, para gerações mais antigas, as pessoas que nasceram em 35, 40, mas também intermédias, e que nasceram, portanto, no que é o período, pelo menos do ponto de vista ideológico, em Portugal, mas não só, do familialismo mais ortodoxo, e, portanto, é o período de império, da tentativa, bem, não é por acaso que é a altura em que o Parsons se codifica a família conjugal, não é? E depois pessoas que, não sendo jovens adultos, eu recuso um bocado essa, quer dizer, pessoas de 40 anos não são provavelmente jovens adultos, ou 35 não são provavelmente jovens adultos, são adultos. Não, mas sim, falta aqui categorias para designar estas pessoas. Pessoas que nascem pouco antes ou em torno da Revolução, em Portugal, e, portanto, são pessoas de 35 a 40 anos. Não estamos a falar das gerações mais novas que vivem já esta onda de precarização laboral, não é? E não só, devido à crise. Nós queríamos testar a hipótese de estandarização em geral, mas também especificamente para a sociedade portuguesa, porque exatamente a hipótese da estandardização foi uma hipótese pensada para as sociedades do centro capitalista. Foi uma hipótese pensada para os Estados Unidos, em grande parte para os Estados Unidos, acessoriamente para os países do centro capitalista europeu. E, portanto, queríamos pensá-la também para uma sociedade semi-periférica, para utilizar a perspicaz e feliz conceptualização de Boaventura de Sousa Santos sobre esta questão, como o caso português, não é? Uma sociedade que é ambígua, que é uma sociedade de grande parte da sua história de subdesenvolvimento, história recente do século XIX e XX, de subdesenvolvimento, ao mesmo tempo que é uma potência colonial, não é? Portanto, há aqui processos contraditórios que não se encaixam no quadro muito certinho teorizado pelos teóricos ingleses, franceses, alemães, vá lá, norte-italianos e americanos. E, portanto, o que nós queríamos ver era avaliar esta hipótese e a sua aplicabilidade e, como vos disse, ver isto para diferentes áreas do curso de vida. E, portanto, podemos pensar, então, nos diferentes regimes ou ordens de percurso de vida para diferentes áreas da vida, trabalho, a família, a residencialidade, para diferentes gerações. Não vou propriamente repetir alguma das coisas que aqui estão, já se percebeu qual é o tipo de análise que está em causa do ponto de vista geracional. Reitero só a análise em 3 áreas diferentes, não é? As trajetórias conjugais, as trajetórias de corresidencialidade e as trajetórias de trabalho. Diga-se de passagem, apenas para especificar, que as trajetórias conjugais estão a ser analisadas comparativamente para as 3 gerações apenas até aos 35 anos, porque é a última idade comparativa entre as 3 gerações, não é? Porque é a idade mais baixa, não é? Para a última geração, portanto, dos 0 aos 35 anos. E no que diz respeito quer à corresidencialidade, quer em relação às trajetórias de trabalho, a análise foi dividida em 2, dos 0 aos 17, para analisar, por um lado, os percursos de vida infantis e juvenis, não é? E, por outro lado, dos 18 aos 35, para analisar os percursos de vida adultos, digamos assim. Isto quer para a corresidencialidade, quer para o trabalho. E sempre a análise é geracional e, em alguns casos, também de género. E o primeiro resultado a que chegamos foi um que diz respeito às trajetórias conjugais. Primeiro chegamos a uma com muito mais categorias e, portanto, tornava a análise um bocado difícil. Aqui foram reduzidas a 7 categorias. O que nós temos aqui, são as 3 gerações, não é? Tem aqui nesta linha o total e também está por género. E, portanto, temos vários tipos de trajetórias. É claro que estas trajetórias não quer dizer que as pessoas tenham estado sempre nesta situação. Esta situação que caracteriza cada uma das trajetórias é a situação predominante, ou mais marcante, ou que faz o desvio em relação à média. A primeira situação que nós encontramos é uma situação de pessoas que nunca tiveram nenhuma relação. Quando eu digo nenhuma relação, é nenhuma relação em absoluto. Não é de coabitação, não é conjugal, é nenhuma relação, ponto. São pessoas que declararam nunca ter tido nenhum relacionamento afetivo amoroso com alguém. Não é? A segunda, estamos a falar de pessoas que tiveram uma ou mais relações amorosas, sexuais e tal, mas que nunca viveram com ninguém. A terceira, digamos que é a situação modal parceliana por excelência, standardizada por excelência, são as pessoas que tiveram uma relação, um casamento. Aqui é civil ou religioso, tínhamos à partida diferenciado, mas depois juntamos. A proporção de civil ou religioso varia, obviamente, com a sua geração. Na quarta, várias relações e um casamento, mas, portanto, várias relações anteriores ao casamento, vários namoros e um casamento. Aqui, pessoas que coabitaram, nunca chegaram a casar.
várias relações, casamentos, na maior parte é um, mas estão aqui também incluídos 2, 3, 4, 5 casamentos e divórcios. E depois uma em que temos várias coabitações, um ou mais casamentos e divórcios, separações. Digamos, a coisa mais standardizada. A própria palavra standardizada é muito enviesada do ponto de vista ideológico. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isto, porque parece às vezes que estamos a assumir o casamento como a ordem central e tudo o resto como o desvio e a margem. Mas pronto, vamos utilizar estas expressões entre aspas para nos entendermos rapidamente. Globalmente, o que vemos aqui é... no que diz respeito, bem, vamos ignorar um bocado a primeira linha, no que diz respeito às relações com coabitação, passam de 4,7 para 5,2 para 14, portanto um aumento imenso com a progressão geracional, ou seja, a circunstância que as pessoas têm várias relações e depois coabitam, mas não chegam a formalmente casar, isto aumenta com as gerações. Desculpa, sem coabitação, várias relações sem coabitação. O casamento, portanto, uma relação, um casamento, passa de 65 para 62 e depois desce para 39. Portanto, este tal centralidade institucional a diminuir. Várias relações, um casamento, 15, 11, 8. Só coabitação, 6, 10, 21. Portanto, aumentar os processos de coabitação. Várias relações, casamento e divórcio, quase 4, quase 7, 9, e depois este, quer dizer, mais complicado, 1, 3, 5 também aumenta. Isto parece dar alguma razão à ideia de que tem havido alguma destandardização, nomeadamente no que diz respeito à vida familiar. Porque o que assistimos aqui, basicamente, é a diminuição daquele modelo central de uma relação a um casamento e um aumento de todas as outras. Relações sem coabitação, relações só de coabitação, aumento da divorcialidade ou de situações ainda mais complicadas. É claro que é preciso chamar a atenção que, apesar de termos um modelo central, que é o tal do casamento, que continua de qualquer modo a ser 40% na geração mais nova, temos sempre imensa diversidade. Mesmo na geração mais velha. E, portanto, há que aqui relativizar fortemente todas as ideias de uma realidade linear, quer para o passado, quer para o presente. E, portanto, isto põe em causa, se calhar, a própria utilização de conceitos como standardização ou não standardização. Avançando, passamos para os percursos de vida residenciais, de co-residência. Temos aqui os tipos, que são a tipologia. O que está ali depois é a caracterização de tipologia em termos de número de anos, da situação de co-residencialidade que a pessoa teve. Não vou entrar aqui em muitos pormenores, porque senão perdemos demasiado tempo em vez de ir para coisas mais substantivas. E o que temos então depois é, aqui apenas dos 0 aos 17 anos, portanto estamos a falar do período em que as pessoas eram crianças ou jovens, não é? Adolescentes e jovens, quais foram os seus percursos de co-residencialidade. O primeiro é aquele que corresponderia ao modelo da standardização, é viver com ambos os pais, e vemos que este aumenta com a progressão geracional. Passa de 79% na geração mais velha para 83,5% na geração do meio e para quase 87% na geração mais nova. O que já vem matizar toda a discussão sobre a standardização, porque o que estamos aqui a ver é que se isto é a standardização, então a standardização para já existia antes, porque este é sempre um modelo absolutamente minoritário, e aumenta com a progressão geracional. Quer dizer, pelo menos no que diz respeito aos percursos de vida infantis e juvenis, de co-residencialidade, ao contrário da hipótese da standardização, a standardização tem a aumentar. Vemos, aliás, podemos olhar aqui para a monoparentalidade, ou o estar sozinho, com crianças, ou com ou sem casal. Bem, não vamos agora olhar para esses pormenores, podíamos olhar, mas particularmente é interessante olhar para o último tipo, que é, estamos aqui a falar de crianças e de jovens, que não vivem com os progenitores, com um deles ou com os dois. Vivem com outras pessoas, sejam essas pessoas parentes ou não. E o que observamos é que isso passa de 9% da geração mais velha para 5,5% e depois para um bocadinho menos de 4%. Isto é interessante porque, mais uma vez, parece que está a vincar que a standardização está a aumentar. As pessoas viviam numa série múltipla de situações em que não podiam viver com o pai ou com a mãe ou com os pais,
não é? E eram postas a viver com os avós, com os tios, com os padrinhos, com o vizinho porque tinham imigrado, etc. Uma série de múltiplas situações. Até sabemos isso por vários estudos qualitativos que temos. Muitas vezes o que estava aqui a acontecer eram pessoas que eram postas aos 6, 7, 8 anos a trabalhar. E, portanto, isto de viver com outras pessoas e viver em casa de patrões. Não é? E, portanto, estas situações desapareceram. E, portanto, aqui, pelo contrário, ao contrário do que tínhamos visto na conjugalidade, aqui parece estar a observar-se, no que diz respeito às trajetórias, é preciso vincar, infantis e juvenis, um aumento da standardização, se é que é isto que queremos chamar standardização. Aqui passamos para o mesmo tipo de análise, estamos a falar de percursos de co-residencialidade, com quem é que as pessoas vivem, mas agora dos 18 aos 35 anos. E aqui o panorama altera-se. O que temos aqui primeiro é, mais uma vez, uma caracterização das vários tipos de trajetórias em termos de anos em que estiveram em todas estas situações. Isto permite caracterizar, obviamente, as trajetórias pela situação que é mais frequente. Não vamos, mais uma vez, entrar nestes pormenores, vamos passar à frente para ver a comparação intergeracional destas trajetórias. O que assistimos para já é, nas várias gerações, o primeiro tipo, que é viver sozinho. O aumento passa de 4 para 6 para quase 13%. Casal com crianças, a situação modal da standardização é inferior a 38% e sobe na geração intermédia para 46% e depois volta a descer acentuadamente para menos de 27%. Este dado é muito interessante, porque este dado demonstra que o pico da standardização, se é que podemos chamar mais uma vez isto de standardização, não é na geração mais velha, que é uma geração que ainda vive em grande parte, ou pelo menos parte dela, com a instabilidade, quase podíamos dizer, de antigo regime. Ou seja, estamos a falar aqui de situações generalizadas, muitas vezes de pobreza, de exclusão social, de dificuldade de acesso àquilo que eram as instituições normativas dominantes, como o casamento, por exemplo. Não é? E, portanto, o pico do familialismo dá-se na geração intermédia. E, portanto, mais uma vez, isto é interessante do ponto de vista da discussão da standardização. Porque começamos de um ponto de partida, ainda que o montante seja significativo, obviamente, são quase 40%, não é? Isto não deve ser ignorado, embora a diversidade seja grande, mas de um ponto de partida que é inferior ao ponto intermédio. Portanto, a standardização aumenta com a primeira progressão geracional e depois desce acentuadamente com a seguinte progressão geracional. Mais uma vez, complexificando as discussões que estamos aqui a ter. No que diz respeito a uma pessoa viver com apenas um progenitor, a tendência é também para uma descida. A situação é maior na primeira geração. Depois, quer dizer, é um valor que desce para 4,6 e depois para 4,9, sobe aqui ligeiramente, mas isto é um bocado irrelevante. A questão é que, mais uma vez, esta monoparentalidade era mais forte na geração mais velha. Viver com outras pessoas, 6%, 4%, 4,5%. Portanto, mais uma vez, era mais forte na geração mais velha. Viver com outros parentes, obviamente, estamos a excluir os progenitores. Não é? Passa de 5,5 para 3, Portanto, mais uma vez, era mais forte. Ou seja, a standardização, se quisermos, era mais vincada na geração mais velha. Basicamente, os outros resultados vão no mesmo sentido. Olhando para as trajetórias ou para os percursos de vida de trabalho, também esta análise dos percursos de vida de trabalho foi dividida em dois blocos, dos 0 aos 17 anos, para ver os percursos de trabalho infantis e juvenis, até porque sabemos, por tudo mais, que o trabalho infantil foi significativo até há relativamente pouco tempo em Portugal. E depois, obviamente, as trajetórias dos percursos de vida de trabalho dos 18 aos 35 anos. Temos aqui a tipologia a que chegamos, pela análise de clusters. Mais uma vez, o que temos aqui é a caracterização dessa tipologia pelas várias situações, porque, obviamente, isto é uma tipologia para um percurso temporal, não é? Portanto, as pessoas, obviamente, não tiveram sempre a mesma situação. Não é? Com certeza que há pessoas que tiveram sempre a mesma situação. As pessoas foram sempre estudantes. Mas há pessoas que foram estudantes e depois foram trabalhadores. Portanto, o que temos aqui é uma tipologização dos indivíduos pela situação que é a situação mais relevante, quer em termos absolutos, quer em termos de desvios relativos. Mas, passando mais uma vez para o que é mais interessante, que é a comparação intergeracional, o que é que vemos?
E, portanto, lembrem-se, estamos sempre a falar aqui com pessoas com 17 anos ou menos, portanto, dos 0 aos 17. O que vemos é o óbvio, o aumento descomunal deste tipo, que é o ser estudante. 10,5, 21, 47. O aumento da escolarização, dos processos de escolarização da sociedade portuguesa são bem conhecidos. Isto está patente aqui. E, portanto, neste sentido, podíamos dizer, olha que coisa interessante, a standardização tem aumentado. Estão todos na escola, ou metade está na escola, ou metade esteve na escola. Trabalhadores casuais. 7, 4, 3. Quer dizer que esta circunstância, que é uma circunstância de trabalho instável, in and out, de contratos muitas vezes precários, era mais forte, mais uma vez, na geração mais velha. Estudantes e depois trabalhadores precários. Passa de 28% para 29%, e depois aqui volta a descer para 24%. Mais uma vez, aqui, como o Vasco falava há bocado, seria interessante termos dados sobre gerações mais novas ainda, gerações que estão hoje, por exemplo, nos 20 aos 25 anos, ou nos 25 aos 30, para observarmos exatamente a questão da precarização laboral nas gerações mais novas. Trabalhadores não precários. São pouquíssimos na geração mais velha. Aumentam para 19 na geração intermédia e voltam a descer um bocadinho na geração mais nova. Quer dizer que também aqui temos um processo interessante, que é, mas apesar de tudo estamos a falar aqui de pessoas dos 0 aos 17 anos, mas também parece que se passa de um momento inicial menos linear, mais complicado, mais plural, para um momento intermédio de, pelo menos em alguns aspectos destes do trabalho, de maior standardização, embora a grande standardização seja aqui, obviamente, esta questão, o estudo. Portanto, acho que, globalmente, o que nós observamos aqui é que a standardização do percurso de vida infantis e juvenis tem aumentado com a progressão geracional, ou seja, tem aumentado com a mudança histórica em Portugal. Pronto, o resto é tudo um bocado também dentro da mesma linha. As domésticas diminuem, processo também conhecido de aumento da participação profissional feminina. Os trabalhadores precários diminuem aqui e depois voltam a aumentar ligeiramente. O que temos a seguir é a tipologia dos 18 aos 35 anos. Esta é a sua caracterização específica, não mais uma vez vamos perder tempo com isto. Vamos passar para a comparação intergeracional. E o que é que observamos? Bem, observamos o desaparecimento das domésticas, basicamente. Não é? Esta situação, que é pessoas que são estudantes, são militares, até porque apanhamos aqui muitas pessoas que tiveram, obviamente, o serviço militar obrigatório. E muitas delas tiveram, aliás, com a comissão militar durante a Guerra Colonial. É uma situação algo marginal, um pouco relevante. Estudantes e depois trabalhadores é marginal no início, passa para 9% e depois aqui já são 21%. Trabalhadores, os bumpy workers, trabalhadores instáveis, não é? Passam de 13%, aqui diminuem e aqui voltam a aumentar, é para um valor bastante superior. Não é? Portanto, o que assistimos aqui é um ponto de vista inicial, comparativamente com a geração intermédia, de alguma pluralidade e instabilidade. Isso diminui, há um aumento da standardização na geração intermédia, mas depois há um aumento da standardização, se quisermos chamar isso, na geração mais nova. Trabalhadores não dependentes, diz respeito essencialmente ao trabalho independente, de trabalhadores isolados, muito grande. Aqui diminui bastante. Também, aliás, em consonância com os dados que o Vasco tinham dado. Estes são os trabalhadores, digamos, mais estáveis. 45 para 51 para 35. Portanto, mais uma vez, assistimos a um aumento com a passagem para a geração intermédia e agora uma diminuição. O que é que isto nos faz pensar, globalmente, sobre os processos de percurso de vida face à hipótese de standardização que aqui está presente? Bem, que há alguns processos de standardização, mas eles não são gerais. Os processos de standardização, de aumento da pluralidade, de aumento da não linearidade, parecem ser mais vincados no que diz respeito à vida familiar, e nem é toda a vida familiar, porque podemos considerar, obviamente, a corresidencialidade parte da vida familiar. É no que diz respeito às relações conjugais. E então aí parece aumentar a pluralidade das circunstâncias. Ainda que, obviamente, em todas as gerações nós tínhamos uma imensa pluralidade. E, portanto, mesmo na primeira geração, não podemos dizer que há um modelo único e depois umas percentagens absolutamente irrisórias de pessoas que viviam outras coisas. Não. Mesmo aí temos muita diversidade. A
apesar desta estandartização das relações conjugais, que veio a diminuir, mais forte na geração mais velha, menos forte na geração mais nova, vemos processos muito diversificados quando olhamos para os outros percursos de vida, nomeadamente quando olhamos para os percursos de vida de corresidencialidade. E aqui foi interessante a diferenciação dos percursos dos 0 aos 17 e dos 18 aos 35, porque dos 0 aos 17 o que nós temos é um aumento da estandartização, uma diminuição da pluralidade. Isto, obviamente, está associado a fortes processos de regulação pública da infância e da juventude. E além, obviamente, da melhoria das condições de vida com o desenvolvimento socioeconómico. Ou seja, de repente, uma quantidade imensa de famílias, de pais, de casais de pais, puderam ficar com as crianças com eles, coisa que não acontecia antes, ou com os jovens com eles. E puderam mantê-los na escola, coisa que não acontecia antes. Portanto, a estandartização aumentou nesta faixa etária, dos 0 aos 17 anos. Mas, pelo contrário, quando vamos olhar para os percursos de corresidencialidade dos 18 aos 35, o que vemos é, na geração mais nova, um aumento da pluralidade. Mas atenção, não é um aumento linear da pluralidade com a progressão geracional, porque o que se passa na primeira, na geração mais velha, é que também há fortíssima pluralidade. A diminuição da pluralidade foi mais vincada na geração do meio. E, portanto, num certo sentido, na geração do meio, nós temos, se calhar, um equivalente parcial ao que será o modelo da estandartização. Não é? A ideia de que há um modelo dominante, há menos pluralidade, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista da corresidencialidade, quer do ponto de vista também, como vimos, do trabalho. De facto, é nessa geração do meio que temos o pico da estandartização. E no que diz respeito aos percursos de vida, de trabalho, também o processo é semelhante, forte pluralidade na geração mais velha, diminuição da pluralidade para as situações mais centrais do ponto de vista do pensamento, da centralidade institucional, e depois, outra vez, relativamente à geração mais nova, um aumento da pluralidade. O que, aliás, será de esperar é que, em gerações mais novas ainda, mais novas do que 35 anos, este aumento da pluralidade, este aumento da estandartização, concomitante com a flexibilização do mercado laboral, com o aumento da precariedade, com o aumento do desemprego e com a crise económica, seja ainda mais vincado. E, portanto, quer dizer, não há uma conclusão absoluta e definitiva. A conclusão central disto é que o que nós temos aqui são elementos que nos fazem pôr em causa visões lineares sobre os processos de estandartização. Depende da área de vida a que estamos a falar. São muito diversificados os processos. Esses processos, para já, não variam linearmente com a progressão geracional num sentido ou do outro. Podem ter, aliás, flutuações, numa geração mais velha serem de um certo sentido, alterarem-se na geração intermédia e voltarem-se a alterar noutro sentido na geração mais nova. E estas não linearidades e estas complexidades, que obviamente fazem-nos repensar o próprio conceito e a utilidade, sequer do conceito de estandartização ou de destandartização, se calhar fazem-nos pensar um bocado de uma maneira crítica, e nesse sentido, mesmo a primeira intervenção do Henrique ia em parte na mesma linha, sobre os esquemas de pensamento conceptuais que temos utilizado, particularmente em Sociologia da Família. E se, apesar de afirmarmos muito os processos de individualização, da destandartização, recorrendo a autores, nomeadamente, que trabalham sobre a questão da modernidade, se, quando pensamos sobre a Sociologia da Família, não continuamos, mesmo que seja sempre para rebater, mas não continuamos demasiado presos ao cânon parsoniano. Ou seja, se parece que ainda estamos a discutir como se os termos da discussão tivessem sido impostos pelo tal Code Parsons. Isso não será a altura de passarmos para lá desses termos, dos termos que por ele foram impostos, desses termos de discussão. Porque são termos que nos prendem sempre, para já, nestes esquemas de standardização, como noutros esquemas conceptuais. Por exemplo, a oposição instrumental expressivo. Por exemplo, a utilização sistemática, mesmo que depois até façamos comentários críticos disso, mas a utilização sistemática do conceito de papel social, nomeadamente papel sexual, mesmo que travestido de papel de género. Pronto, ficava-me por estas considerações um bocado caóticas. Obrigado. Eu acho que foram tudo menos caóticas as considerações. Acho que é difícil fazer algum resumo do que se passou aqui
durante a manhã e nestas últimas duas apresentações. Acho que o tema da diversidade atravessou a imensidade de dados que foram aqui colocados. A mim, o que me ressalta fundamentalmente e que me interessou bastante foi verificar a diversidade das três gerações e da marcação que as três gerações fazem nos vários percursos de trajetórias que foram aqui analisados. E, sobretudo, o que agora o Pedro dizia, de que não há uma relação linear entre a primeira, a segunda e a terceira trajetória, porque isto foi tudo revolucionado, digamos, pela própria lógica da sociedade, do seu contexto e daquilo que aconteceu. Deixo a questão, antes de abrir a discussão durante 10 minutos, se realmente o termo, como o Pedro aqui concluía, de standardização é realmente o termo adequado, na medida em que se supõe que havia uma standardização que se prova nos dados que tu apresentaste, estava longe de estar standardizado na primeira geração. Mas, portanto, aquilo que foi interessante foi trazer aqui informações organizadas, mesmo que fosse muito rápido e muita informação. Como quase todos nós trabalhamos nestes campos, eu abria agora um período de debate, de comentários, de perguntas, de clarificações, para depois irmos então almoçar e continuar da parte da tarde. Portanto, estão abertos. Podem ser perguntas, podem ser comentários, pode ser. Faz favor. Manuel Abrantes, sou doutorando no ISEG, na Universidade Técnica de Lisboa. Tenho uma pergunta que é, pegar um bocadinho nesta questão realmente do ponto mais uniforme ser na geração 50-55. Porque esta geração é uma geração, por exemplo, à altura do 25 de Abril, tinha entre 19 e 24 anos, portanto, passou os seus 20, não é? mais ou menos de uma forma geral, nos anos 70, que é um período que nós estamos habituados a pensar como ser um período de mudança política, obviamente, mas também de mudança social, em direção a uma certa libertação e uma pluralidade de papéis afetivos, papéis de género também. Estamos a falar da primeira geração um número visível de mulheres que acedem ao ensino superior e a certos setores profissionais que eles estavam monopolizados pelos homens. Há aqui alguma contradição? Como é que a gente lê isto? Quer dizer, que a geração em que se conta que tem realmente essa revolução de ideias seja a geração mais uniforme do ponto de vista dos projetos contrários? Posso? Não, isso é uma questão central e importantíssima. E, aliás, é uma questão até mais geral, que é qual a ligação com os processos históricos destas trajetórias, destas gerações. Isso, obviamente, não temos aqui tempo para falar disso. Porque, obviamente, isto são gerações que correspondem a diferentes momentos históricos, não é? Estão em diferentes momentos de processos do Estado Novo, da Revolução, etc. E se calhar, uma análise profícua destes processos só pode ser feita também historicamente, não é? Em relação mais especificamente àquilo que estávamos a falar, no que diz respeito à geração intermédia, a primeira reação que tenho é dizer, pois as pessoas falam, mas depois, na prática, a coisa é um bocado diferente. Ou seja, temos aqui um conjunto de pessoas que até podem, parte delas, estarem envolvidas em grandes processos de revolução, se calhar às vezes mais simbólicos que outros, mas embora também tenham sido práticos, com certeza, e nós podemos ver a força, aliás, por exemplo, da entrada das mulheres no mercado de trabalho a partir de 1960, etc. E, portanto, apanha mesmo a geração anterior, é esta já lá está à vontade. Mas, apesar de tudo, é uma geração que nasce, quer dizer, no apogeu ideológico do Estado Novo, quer dizer, Deus, Pátria e Família. E, portanto, mesmo com todas as revoluções simbólicas aqui presentes, isso, se calhar, marcou, do ponto de vista do ideário ideológico, destas pessoas fortissimamente, mesmo que acham que depois façam ajustes. Sim, a igualdade de género, mas também não era uma grande reivindicação feminista, quer dizer. Não. Mas é preciso ver aqui outras coisas, que isso se calhar pensado de uma forma mais objetivista e materialista. Principalmente a partir de 1960, Portugal tem taxas de crescimento económico muito grandes, apesar de todas as dificuldades, quer dizer, que a gente sabe que a economia do país tinha, mas apesar de toda a guerra colonial, a entrada na EFTA, a diminuição ou o afrouxamento, pelo menos, do regime de contenção industrial, quer dizer, isto permitiram, e é nos anos 60 que começa uma industrialização alguma, quer dizer, e o fim, a primeira estocada final no mundo agrícola, no mundo camponês que nós éramos. Isto também é concomitante, particularmente a final dos anos 60, com um início do Estado Social a expandir-se. E isto é muito vincado a partir depois da Revolução.
O que nós temos também depois da Revolução é a expansão do Estado Social. E, portanto, todas as formas regulatórias da família, do emprego, etc., do Estado Social. E que vai ser, aliás, expansão até do próprio, não é só das políticas do Estado Social, é do próprio Estado, em termos de empregabilidade, em termos disto tudo. Não é? E, portanto, nós temos aqui uma geração que vai apanhar esta expansão regulatória e administrativa ou laboral do Estado. E, portanto, se calhar é em parte isto que explica algum pico de standardização nesta geração intermédia. Não só familiar, mas também laboral. Acho que aqui é preciso, de facto, ligar muito à história do Estado para perceber algumas destas variações. A história do Estado no sentido das orientações políticas do Estado, mas também do próprio aparelho do Estado. Eu, se calhar, tenderia a responder por esse caminho. Ok, mais questões? Obrigada, Pedro, pela interessante apresentação. Eu gostava só que nos citasse um pouco sobre aquilo que podem ser efeitos de classe nesta tipologia. E tentaram fazer aqui algumas experimentações e como é que alguns tipos que podem estar mais residuais eventualmente ficam inflacionados. Sim. Espera um bocadinho, também como há mais gente para falar, podemos juntar uma ou duas perguntas. Portanto, a presidente Maria das Dores é o Luís somente conhecido, mas de qualquer maneira, digam um bocadinho, vais perceber também a interação de onde é que vem. Tem geracional. Exatamente. Aí ao fundo. Não, eu não tenho nenhuma questão. Não, ela vai responder, Vai Sofia. Não, responder. posso não responder. Não, vai Só dizer responder. estávamos a falar disso e eu lembro dos cruzamentos que fiz com a classe. Sim. Não, já agora, desculpa, Sofia, já estou a falar outra vez. Eu sou muito mau com os aspectos formais das coisas. E, obviamente, isto é um trabalho feito por mim e pela Sofia Abui, aqui do ICRS. Não é? Como a mim apresentar este, a Sofia acabará a apresentar outro na parte da tarde. Mas, responde. Não, como há mais questões, mais ninguém levantou o braço, porque estava então. Eu só tenho três pequenas notinhas. Então, vá, Sofia, enquanto os outros pensam e ainda fazem mais perguntas. Uma, a propósito das questões da classe. É evidente, há limitações, as bases já têm limitações. A opção de fazer uma amostra trigeracional e repartida internamente para cada uma, no fundo, para cada uma das gerações apresentar estes cruzamentos também, que não fazem sentido sem serem por género, acaba por ter, agora questões metodológicas, por termos um R muito pequenino, às vezes é cada um daqueles tipos, portanto, quando vamos fazer o cruzamento ou até uma regressão com outra variável, nem sempre os resultados são cientificamente significativos ou fazem sentido. No entanto, e até porque deixam de fazer sentido quando, por exemplo, cruzamos uma tipologia e tiramos a geração ou tiramos a variável género. O Pedro não referiu, mas em cada geração havia diferenças bastante interessantes entre os homens e as mulheres, portanto, os regimes de curso de vida não são iguais. Agora, mas portanto, aquilo que podemos substituir, e foram feitos cruzamentos com a escolaridade, nomeadamente, a escolaridade para Portugal é uma variável bastante prática, num certo sentido a classe social acaba, pelo menos até agora, tem sido assim, por espelhar essas diferenças sociais, mas os efeitos são os esperados. O modelo, de certo sentido, do casamento, portanto, vamos chamar de standardizado, é bastante transversal a todos os meios sociais ou quem a ele pode ter acesso. Modelos como a coabitação, vamos supor, sofrem uma espécie de inversão nas gerações mais velhas, sobretudo das mulheres, estavam associados a grupos bastante desqualificados, quase marginais, por assim dizer, e nas gerações mais novas tendem a estar ligados a grupos um pouco mais urbanos, qualificados, embora sejam mais ou menos transversais. Portanto, há os efeitos também esperados. E, portanto, nota 2 também propósito disto. Eu acho que a ideia que nós tínhamos, não sei se foi bem referida, era uma ideia de reconstruir, e daí a classe não ter sido chamada de outras variáveis, de reconstruir perfeitamente a historicidade destes processos sociais a partir de um conceito que também não é só de standardização ou de standardização, que é o de regime de curso de vida. E aí também há autores interessantes, que não têm provavelmente uma visão tão linear disto, e que apesar de chamarem este regime fordista, eu acho que é um regime mais standardizado, um regime fordista, de pleno emprego e de predomínio do casamento familiar, que é uma coisa que não sei se algum dia
nós tivemos em Portugal de uma forma familiar, até porque, curiosamente, quando se cruzaram umas candidatas com as outras, à espera de encontrar grandes efeitos, mas não encontramos nenhum. Portanto, há pessoas, a precariedade ou o emprego também não tem uma relação linear, por exemplo, com a vida familiar, mas eu acho que esta questão dos regimes de curso de vida nos liberta, talvez seja mais interessante. E pensar historicamente e pensar que também os autores que se dedicam a isto chamam-nos a atenção para perceber que aquilo que nós imaginamos como tendo durado muito tempo, durou na verdade muito pouco. Foi assim há alguns entre os anos 50 e 70, dependendo dos países, e nós temos uma relação complicada com isso. Nós, Portugal. Exatamente, pior é mais. E se quiserem saber mais, está ali um textinho que é um draft, mas podem ler. Pronto, e é só. E a propósito daquela questão também porque é que a geração do meio é mais standardizada em draft. Eu não acho que também é um Estado Social, mas não é só. Eu acho também uma melhoria gradual das condições de vida e depois também não se deve confundir o 25 de Abril e toda a revolução de costumes que levou em todas as esferas da vida com uma mutação de valores imediata. As pessoas queriam ter acesso ao casamento. Aliás, ainda hoje querem, mesmo de formas muito diferentes. Mas o casamento ainda não é uma coisa que as pessoas põem de lado e descartam, mesmo que seja só a conjugalidade que isso faria. Mas na altura também houve uma melhoria de condições de vida global e permitiu precisamente que as pessoas pudessem aceder mais a um modelo que antes não tinham acesso, porque antes as pessoas às vezes não eram celibatárias ou não ficavam excluídas do casamento, se calhar porque queriam, era porque tinham porque não tinham condições para. Portanto, há aqui algumas diferenças interessantes. Não vamos também confundir, 25 de Abril e ficámos todos de repente coordenados para criarmos com modelos de famílias distintos. É um bocadinho mais complicado do que isso. Obrigada, Sofia. Mais um comentário aqui do Vasco. É um comentário para reforçar tudo que a Sofia estava a dizer em relação ao efeito do 25 de Abril e das mudanças. Nós temos no questionário, temos uma parte sobre atitudes em relação à vida familiar. E as atitudes familiaristas para o casamento, para a procriação, quando comparamos as gerações nesses indicadores, vemos que essa geração de 50 e 55 tem, aliás, até a própria geração mais jovem também tem esses valores como muito fortes. Portanto, provavelmente foi uma possibilidade de os cumprir com maior facilidade no pós-25 de Abril. Podem ter mudado, foram acrescentados outros valores, com maior abertura a outras formas de família, mas esses valores pró-familiares, pró-casamento, pró-procriação, são muito fortes nessa geração. Isso, acho que é uma parte da resposta, acrescenta um pouco à resposta que eu Ok, vamos ter que encerrar. À tarde há mais. Temos que agradecer aos nossos oradores as ótimas exposições tão claras e tão interessantes e agradecer a todos